Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Agora são 22 horas mais 51 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração. A oração em favor de todos que estão nesse propósito conosco, e nós vamos prosseguir juntos, tá bom? A Zilene Ferreira, o Luan Christian já está aí conosco, né? Luan Christian, a Érica San, a Érica estava meio sumida, Augusto Dias, a Valéria Martins, Andréa Silva. São 22h51, 22 horas e 51 minutos. Nós vamos aí aguardando as pessoas se conectarem. A Dalva Gouveia está na fé, né, Érica? A Cleidiane Bezerra já está aí conosco também. 22 horas, 52 minutos. Colocar o nome do Hugo e da Tamires, né? Já deixa aí seu copo com água preparado, ô dona Dalva, ô Lucilene, deixa aí o seu copo com água, tá bom? Preparado aí. Ô Vanúzio, daqui a pouquinho nós vamos consagrar essa água. Cristina está conosco, a Tati Pereira, Sol Dias, a dona Rosana Barbosa já está aí conosco, dona Rosana, lá do sul de Minas. Eu queria compartilhar com você, falar um pouquinho a respeito desta passagem bíblica do livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 44, que diz o seguinte, ô dona Dalva Gouveia, diz assim: também o reino dos céus, ô Fabienne, o reino dos céus é semelhante, ô Gilberto, a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo. Então, o reino dos céus é semelhante a esse tesouro, a um tesouro que está escondido no campo. Escondido, quer dizer, se está escondido é porque ele precisa ser achado, ele está escondido, alguém tem que achar, alguém tem que encontrar, ele precisa ser encontrado, achado. Então, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou. Que homem é esse? Não sei. A Bíblia não fala que homem é esse. Mas um homem achou esse tesouro e o escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você imagine, por exemplo, quando você conheceu Jesus, quando nós conhecemos Jesus, Olá, Isla Souza, como que nós chegamos na igreja? Volta um pouquinho no tempo, Olá, Isla.
Volta um pouquinho no seu passado e veja quem você era. Quem nós éramos no passado. Como que nós vivíamos no passado, ô dona Sara? Nós vivíamos no pecado. Era normal o pecado para nós. Nós vivíamos uma vida completamente contrária à palavra de Deus. Na mentira, no engano, na prostituição. Tanto a prostituição física quanto a espiritual. Porque nós cultuávamos outros deuses. Nós adorávamos outros deuses. Então, Alexandra, nós quando chegamos na igreja, coração cheio de mágoa, cheio de desejo de vingança. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, ouvimos falar dele e fomos ao encontro dele, fomos ao campo para poder encontrar esse tesouro. Quando descobrimos esse tesouro, encontramos esse tesouro, que é o Senhor Jesus, ô dona Solano. Então, por causa dele, por causa dessa joia preciosa, desse tesouro precioso, nós abrimos mão da nossa vida, nós abandonamos as nossas vontades, abandonamos o pecado, a vida errada, abandonamos a incredulidade, abandonamos os deuses que cultuávamos, os deuses feitos pelas mãos do homem, de pau, de pedra, de metal, de madeira, de gesso. Nós abrimos mão desses deuses criados pelas mãos humanas para servir a um único Deus, ao único Senhor, que é aquele que nós passamos a conhecer, nós descobrimos ele, porque ele estava em oculto para nós, como ele está em oculto para muitas pessoas. Há muita gente que não conhece a Deus. Ela conhece Maria, Pedro, João, Tiago, mas ela não conhece Jesus. Ela não conhece o Senhor Jesus, o Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro. Ela não conhece. Ela ainda não teve a chance, a oportunidade de descobrir esse tesouro. Muitos que ainda estão dentro da igreja, que frequentam igrejas, muitos ainda não descobriram, não acharam esse tesouro. Como assim, pastor? Não acharam? A prova de que não encontraram é que ainda não abriram mão da sua vida. Não abriram mão das suas vontades, do seu eu. Ô Andresa, estão na igreja, frequentam a igreja, mas fazem as suas próprias vontades. Fazem e agem da maneira que ela acha melhor e não da maneira de Deus. A prova de que ela ainda não encontrou esse tesouro, que é o reino dos céus,
que é a sua salvação, é que ela ainda não trocou a sua vida velha pela vida que Deus tem para ela, para você. Apesar de estar na igreja, mas ainda vive como no passado. Ela apenas trocou de igreja. Ela saiu da igreja A e foi para a igreja B. Mas a vida dela, o caráter dela, continua o mesmo. As atitudes dela são as mesmas. O pensamento é o mesmo. Ela não mudou. A mágoa que ela tinha dentro dela quando ela estava lá fora no mundo, continua dentro dela, estando dentro da igreja. A mágoa da mesma pessoa. E há aqueles que ainda têm mágoa de pessoas que já morreram. A pessoa já nem existe mais. A pessoa já morreu há 5 anos, há 10 anos, e ela ainda continua com mágoa da pessoa. Como é que pode? Então, são pessoas que ainda não encontraram esse tesouro, que é o Senhor Jesus, que é a sua salvação, o reino dos céus. O Ariane. E por isso, essas pessoas são frustradas. Elas estão na igreja, elas frequentam a igreja, mas são pessoas tristes. São pessoas vazias. São pessoas que não são firmes na fé. Vira e mexe, estão capengando. Ora lá, ora cá. Vive pulando de galho em galho. Não sabe onde quer ficar. Estão procurando uma igreja que ela goste. Ela diz assim, não, eu tenho que procurar uma igreja que eu me sinta bem. Meu caro, a palavra de Deus, ela vem para nos limpar. Então ela vem contra os nossos anseios, as nossas vontades. A palavra de Deus nos fere, porque ela fala aquilo que muitas das vezes nós não queremos ouvir. Essa é a verdade. A palavra de Deus, minha amiga, meu amigo, ela é para fazer a limpeza, é para limpar. É limpar. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não nascer da água, a água é a palavra de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque você tem que ser lavado da água, limpo pela água, que é a palavra, que tira a casca grossa. Porque quando nós chegamos na igreja cheio de cascas grossas, de pecado, de vida errada, então nós passamos a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi nos limpando. Nós passamos a entender, peraí, então o que eu estou fazendo está errado. A maneira que eu estou agindo está errado. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser, eu tenho que mudar o meu caráter, eu tenho que mudar a minha vida. Tudo isso nós aprendemos pela palavra de Deus. Então a prova de que muitos ainda não encontraram esse tesouro é porque elas ainda não negaram suas vontades, não sacrificaram suas vontades. Veja que esse homem, quando ele achou esse tesouro escondido, ele ficou tão feliz, mas tão feliz com aquele tesouro que ele encontrou, ô Cláudia Lima,
que ele correu, escondeu esse tesouro e foi, vendeu tudo que tinha. A Bíblia fala que ele vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro, aquele campo onde está o tesouro. Ele abriu mão de tudo. Não foi da metade dos bens que ele tinha. Não foi da metade da vida dele. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, para ter só aquele tesouro, só Jesus, só a sua salvação. Porque ele considerou a partir daquele momento que aquele tesouro era prioridade para ele. Era prioridade. E quando você considera o Senhor Jesus como prioridade na sua vida, então você abre mão de tudo. Você sacrifica seu coração, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, seu eu, tudo que você deseja ser, pretende ser, almeja ser, o seu caráter. Você sacrifica tudo no altar para ter esse tesouro com você. Tudo. Então, será que você já encontrou esse tesouro? Será que você, minha amiga, meu amigo, já teve acesso, já achou esse tesouro? Eu não sei. Só você pode dizer. Só você sabe. Se você já encontrou esse tesouro. Se você já abriu mão de toda a sua vida. Ô dona Laís Barbosa, a única pessoa que pode responder essa pergunta é a própria pessoa, é você. Só você e mais ninguém. Então pense nisso. Se pergunte, será que eu já achei esse tesouro? Eu já encontrei esse tesouro? Eu já abri mão da minha vida, de tudo, em troca desse tesouro? Pense nisso. Porque talvez o seu tesouro é seu namorado. Você abre mão de tudo por causa dele. Você aborrece a tudo e a todos por causa do seu namorado, da sua namorada, por causa do seu filho, por causa do seu pai, da sua mãe, por causa do que você tem, do seu dinheiro. Quem tem sido o seu tesouro? Quem tem sido a prioridade para você? Responda isso a si mesmo. Nós vamos agora falar com nosso Deus. É momento de oração. Eu tenho aqui vários nomes para ser colocado aqui. Não dá para falar todos porque a gente já está aí. Já passamos da hora, né? Como sempre. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Maria de Lourdes Brito e Maria do Carmo Brito. Andresa, Diogo, Iago, José Arnaldo, Francisca Maria, Socorro Castro,
e Tainara Castro, a Cláudia Castro, o Francisco Antônio Alves, a Luci Santos, toda a família, Francisco Bezerra, a dona Rosana Monalisa Santos e a Leda, é Leda, né? Leda Maria Castro ou Ieda Maria Castro Bezerra, um dos dois. É Girley ou Shirley, Alisson e família, Shirley, né? Deve ser. Samuel e família, Salutiel e família, Stephanie e família, Lúcia e família, Esté e família, Luana e família e Adriana e família. O Eduardo e Luiz, o nome vai ser colocado aqui agora, o Hugo e a Tamires, tá bom? Se você já mandou o nome, não precisa mandar de novo não, pessoal, porque a gente já está colocando aqui, ó, no azeite, tá? Só se você ainda não mandou, aí você manda, tá bom? Os nomes estão aqui, ó. Coloquei aqui agora. Se você já mandou, já está aqui, então fique em paz, tá? E nós vamos orando e abençoando sua família. É o que a gente vai fazer agora. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós entramos em Tua presença, diante desse tesouro que nós encontramos, que um dia estava em oculto aos nossos olhos. Por mais que nós procurávamos a felicidade, procurávamos, meu Pai, encontrar a felicidade na nossa vida, nós sempre procurávamos em lugares errados, em pessoas erradas, em amizades erradas. Sempre procurávamos em locais errados a felicidade. E só encontrávamos aquela alegria falsa, aquela felicidade momentânea, passageira, porque ainda não conhecíamos, não tínhamos encontrado o tesouro oculto no campo. Estávamos cegos para com ele. Por mais que ouvíamos falar do Senhor, de Deus, estávamos cegos, meu Pai. Não conseguíamos enxergá-lo. Mas um dia, o Senhor se revelou a nós, se mostrou a nós, através da Tua palavra. Quando chegamos na igreja, os nossos olhos se abriram, meu Pai, e nós passamos a ter a visão espiritual, não mais a visão física, a visão carnal. E a Tua palavra nos mostrou o caminho, e o Espírito Santo nos revelou, nos apresentou o Senhor. Nós descobrimos o Senhor, porque até então não sabíamos quem era, quem Tu eras. Porque na religião que nós crescemos, seguindo a tradição familiar, nós não Te conhecíamos. O Senhor não é apresentado como o único Deus, como o Senhor. Pelo contrário, se apresenta o nome dos apóstolos, dos discípulos do Senhor como Deus. As pessoas, elas adoram, veneram o nome daqueles que Te serviram, meu Pai, que eram apenas servos, como qualquer um de nós. Mas eles adoram, veneram, adoram como Deus a Paulo, Pedro, João, Tiago, Maria, José. Mas o nome do Senhor não é falado. O Senhor ainda é oculto para a religião, porque a religião não professa
a verdade que é a tua palavra. Pelo contrário, desvia as pessoas do teu caminho, meu Pai. Porque quem quer andar na verdade tem que andar na tua palavra. Quem quer servir o Senhor tem que andar na tua palavra. Sequer essas pessoas têm acesso à Bíblia. Elas têm a Bíblia, mas não são ensinadas na Bíblia. A Bíblia fica lá aberta, no Salmo 23, empoeirada, com teia de aranha. Mas sequer essas pessoas conhecem a tua palavra. Mas a muitos o Senhor tem se revelado, graças a Deus. Muitos têm aberto os olhos e têm conhecido o Senhor, meu Pai, através da tua palavra. Têm encontrado o Senhor, têm conhecido o teu nome, estão mudando de vida, transformando suas vidas, escrevendo uma nova história, porque estão sendo humildes para ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra como tem que ser. Então, meu Pai, abra os olhos dessas pessoas, daqueles que ainda são cegos espiritualmente falando, aqueles que ainda se curvam diante de um pedaço de pau, de madeira, de metal, e o chama de Senhor, de Deus, mas ele não pode ouvir porque não tem ouvidos. Ele tem boca, mas não pode falar. Ele tem pés, mas não pode andar. Então essa pessoa fica debilitada porque não tem resposta. Mas desperta ela, meu Pai. Desperta a visão dela. Abra os olhos espirituais para que ela compreenda a tua palavra e os seus olhos possam se abrir e ela enxergar esse tesouro que é o Senhor oculto diante dos olhos dela. Ó, meu Senhor, venha abençoar o teu povo, fortalecê-los. Venha tocar naqueles que estão doentes e curá-los agora, libertá-los dessa praga de coronavírus, desse câncer, meu Pai, libertar dessa enfermidade de morte que se apoderou do corpo dela. Liberta essa pessoa agora, o seu José Carlos, o Yuri, meu Pai, a dona Cris, liberta agora, meu Pai, essa pessoa agora, a Aline, liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura a saúde dessas pessoas agora, restaura a força, meu Pai, dê força, dê vida, sopra a vida nesse corpo, meu Pai, e venha fortalecê-las, venha abençoá-las, venha, meu Pai, encorajá-las, para que elas possam fazer uso da fé. E os nomes que estão aqui nesse recipiente, meu Pai, centenas de nomes, o Senhor conhece todas essas pessoas, eu não as conheço, mas o Senhor conhece. Então, meu Deus, visita elas, onde quer que elas estejam, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer estado do Brasil, que o Senhor possa visitá-las. E o Senhor conhece as suas debilidades, as suas necessidades. Então, meu Deus, fortaleça-os. Ajuda essas pessoas. Estende a tua mão para socorrê-las, para ajudá-las, para transformá-las, para fazer uma obra milagrosa na vida dessa gente, meu Pai. Que essa água seja consagrada, seja um santo remédio, seja o ponto de contato da fé. E quando nós bebermos dessa água, possamos beber da tua força, da saúde, do teu poder, do teu espírito, que haja uma restauração no nosso corpo, meu Pai, na nossa vida, que a força, o vigor venha estar dentro dessa criatura, para que ela possa se levantar e vencer
as suas lutas e as suas batalhas. No nome do nosso Deus, meu Pai, nós abençoamos a África e em especial Angola. Abençoamos, meu Pai, e determinamos a tua proteção na vida dos teus servos. Guarda os teus servos, os pastores, os bispos, as esposas. Guarda, meu Pai, porque eles têm sido perseguidos. Eles têm sido, meu Pai, perseguidos como um animal. Então que o Senhor possa fazer justiça na vida deles, guardando os obreiros, guardando o teu povo ali naquele lugar, a tua obra, meu Pai. Ó Deus, faça justiça naquele lugar. Derrama ali da tua justiça, do teu poder, meu Pai, para que tudo venha cessar e a tua obra volte a ganhar almas para o teu reino, porque o diabo quer parar a tua obra. O diabo tem armado estratégia para impedir as almas de serem ganhas, mas nós levantamos as nossas mãos e repreendemos agora. Sejam repreendidos agora todo principado, potestades, dominadores, todas as forças ocultas do mal, sejam repreendidas, sejam amarradas, sejam destruídas, expulsas, banidas agora, em nome do Senhor Jesus. E que a tua bênção, o teu poder, a tua proteção, os teus anjos estejam na vida de cada pessoa, guardando a vida deles. Abençoe o Bispo Macedo, a Dona Esther, dê saúde, dê forças físicas e espiritual, meu Pai, sabedoria, direção, para continuar cuidando da tua obra. Dê longevidade ao teu servo e à tua serva. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos beber, ô Viviane Souza, desta água agora. Beba com toda a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Beba. Respire fundo e diga graças a Deus. Um tesouro, tesouro precioso. Graças a Deus. Nós vamos conectar agora direto com o Templo de Salomão para continuarmos a caminhada da fé, rumos ao Vale dos Revoltados, aqueles que não aceitam a sua vida fracassada, tá bom? Eu vou terminando, 3 horas da manhã a gente volta com essa canção que eu gosto muito, do meu amigo cantor Ricardo Leite, que fala do tesouro precioso. 3 da madrugada a gente volta, mas nós vamos conectar agora lá com o Bispo Renato, lá no Templo de Salomão, tá bom? Que Deus ilumine e abençoe sua vida. Compartilhe essa oração, essa palavra com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Deus abençoe a todos.